Olá, pessoal! Com esta aula, vamos finalizar as aulas sobre o sistema muscular e hoje vamos estudar as particularidades do músculo liso e do músculo estriado cardíaco. Então, vamos começar o nosso estudo com o músculo liso. Bem, como nós já conversamos anteriormente, o músculo liso é o músculo que compõe os nossos órgãos e os nossos vasos sanguíneos. Por isso que nós dizemos que eles estão presentes nas paredes dos tubos e nas paredes dos órgãos ocos. Quando o músculo liso ele se contrai, ele altera a forma desse órgão. E nós vamos ver daqui a pouco detalhadamente como acontece essa contração e algumas características que vão ajudar vocês a entenderem isso. O músculo liso, o movimento do músculo liso é denominado movimento peristáltico. E esse movimento frequentemente acontece pela necessidade de movimentar algum material dentro do órgão ou dentro do vaso sanguíneo. Por exemplo, o bolo alimentar no estômago, o sangue pelos vasos sanguíneos. Se observarmos a imagem no canto à esquerda, podemos ver o movimento peristáltico, no qual está passando o alimento pelo esôfago. Esse movimento do músculo liso, ele vai permitir que algum material passe por dentro de algum órgão. E, como eu já disse, quando ocorre a contração do músculo liso, isso nós podemos observar na imagem também, ocorre uma modificação na forma do órgão. Podemos observar que conforme o material vai passando pelo esôfago, o esôfago vai mudando a sua forma. Depois que ele terminou de passar, depois que acaba, a contração, ele volta ao seu estado normal. E esse movimento tem uma denominação muito importante, que é chamada movimento peristáltico. Só para relembrarmos, o músculo liso pode ser encontrado nos nossos vasos sanguíneos, seja ele a veia ou a artéria, no nosso sistema genital, seja ele masculino ou feminino, no trato gastrointestinal, composto pelo esôfago, estômago e intestino, no trato urinário, que é formado pelos rins e pela bexiga, também no trato respiratório, composto pelos pulmões e pela traqueia, e por fim, também pode estar presente nos nossos olhos, principalmente ali na nossa pupila. Bom, ao contrário da musculatura esquelética, o músculo liso faz o seu processo de contração e relaxamento de forma mais lenta, ele é mais devagarzinho. Além disso, a musculatura lisa, ela usa menos energia. Lembra que eu falei que a musculatura esquelética usava muita energia e tinha várias fontes de energia para suprir a necessidade de ATP? Aqui no músculo liso não precisa disso. Ele usa pouca energia e ainda ele consegue manter a força por um período maior de tempo. Ele consegue manter a contração por períodos mais longos. E por que ele consegue? Por que a musculatura lisa consegue manter uma contração por um longo período? Porque ele usa pouco oxigênio e vai usar também pouca energia, o que permite manter a contração dos órgãos por um período maior de tempo sem entrar em fadiga. Microscopicamente, as fibras do músculo liso, elas são organizadas em feixes oblíquos, ao invés de sarcômeros. Então, como o músculo liso não é um músculo estriado, ele não está organizado em sarcômero. Por que isso é importante? Porque por causa dessa organização dele estrutural, quando ocorre uma contração no músculo, acaba puxando a membrana da célula para várias direções. Ele não vai numa única direção, igual a fibra de miosina, e é numa única direção.
ia para o centro do sarcômero. Aqui não, as células são puxadas em direções diferentes, o que dá uma malemolência para a contração dos órgãos e permitindo então que o material passe, entre ou saia deste órgão. Outra particularidade do músculo liso é que a sua atividade, a ativação da contração do músculo liso, ele não é somente coordenada pela acetilcolina. Outros neurotransmissores podem estar envolvidos com a ativação da contração do músculo liso, como por exemplo a noradrenalina. Alguns hormônios e substâncias parácrinas também podem estar envolvidos com essa ativação. Estruturalmente, a fibra muscular lisa é pequena, fusiforme e com apenas um núcleo. Vamos olhar a imagem aqui. A de baixo representa a musculatura lisa. Olha como ela é fusiforme e apresenta somente um núcleo, diferente da fibra muscular esquelética, que era muito longa, multinucleada, ou seja, com vários núcleos, e cilíndrica. Uma coisa importante que temos que relembrar é que a musculatura lisa é controlada pelo sistema autônomo, já que são ações involuntárias do nosso corpo, aquelas ações que nós não pensamos. Então, lembrando disso, quando nós pensamos nos neurônios autonômicos, lembramos das varicosidades. Qual que era a função da varicosidade mesmo? Liberar o neurotransmissor para que ocorra a contração muscular. O que acontecia? O terminal do axônio ele se espalha por toda a musculatura lisa e no terminal do axônio tem essas varicosidades. Porém, as células não apresentam locais específicos para o receptor. As células musculares não têm um local específico do receptor do neurotransmissor. Então, as varicosidades liberam os neurotransmissores para que ocorra a contração muscular e esses neurotransmissores vão em busca dos seus receptores. Como não tem um local específico, eles vão por difusão procurando o seu neurotransmissor, o seu receptor, desculpa, até achá-lo. E aí, por isso que a contração do músculo liso é um pouco mais lenta. O músculo liso ele pode ser dividido em músculo liso de unidade única ou músculo liso multiunitário. As células do músculo liso de unidade única vão contrair como uma única unidade. Elas são individuais, porém elas apresentam junções comunicantes que as ligam umas às outras. Então, quando chega o neurotransmissor para que ocorra a contração muscular, ela se contrai como um todo. E onde estão presentes o músculo liso de unidade única? Estão presentes nas vísceras, ou seja, nos órgãos internos, como nos vasos sanguíneos e no trato gastrointestinal. E por isso também que essa categoria pode ser chamada de visceral. Para entendermos essa questão de unidade única, vamos olhar a imagem à direita. Vamos olhar as células do sistema do músculo liso. Elas são pontudas, isso quer dizer que elas são fusiformes, ela tem um único núcleo e elas têm junções comunicantes ligando umas às outras, que é um tipo de comunicação celular. Então, o que acontece? Por que nós dizemos que elas se conectam eletricamente? A hora que chega o neurotransmissor através das varicosidades, a hora que a primeira recebe o neurotransmissor, esse impulso nervoso que origina a contração passa por todas as células. Isso faz o órgão se movimentar por inteiro. Já pensou se só metade do seu pulmão se contraísse para ocorrer a respiração? Ia funcionar? Não, não ia funcionar. Então, por isso que os órgãos, eles têm
classe de músculo liso de unidade única, ou seja, a hora que uma célula já recebe o estímulo do neurotransmissor, as outras, no mesmo instante, recebem o mesmo estímulo e contraem para desenvolver a função do músculo. Já a classe de músculo liso multiunitário não apresentam junções comunicantes que as ligam. Olha só a imagem à nossa direita. O neurônio ele passa entre as células e não tem as junções ligando umas às outras. E dizemos que cada célula muscular individual, cada unidade de célula, deve estar intimamente associada a uma varicosidade, a um terminal do axônio, para que ela receba os neurotransmissores para que ocorra a contração. E esse estímulo ele vai ser independente. Então, cada célula tem que se conectar a uma varicosidade, a um terminal do axônio para contrair. Não é igual na unitária que onde existia as junções comunicantes, uma recebia e todas já se contraíam. Aqui não. Uma célula vai contrair, depois outra célula vai contrair e assim por diante. E essa classe de músculo liso multiunitário que é responsável pelo controle fino da contração muscular. E onde acontece, professora, um controle fino? Acontece na íris dos nossos olhos, no corpo ciliar do olho também, e em parte do trato genital masculino e também no útero. Então, são nessas regiões que vão ter músculo liso multiunitário, que é caracterizado por um controle fino, já que uma fibra muscular é estimulada, depois outra, não tem uma contração junta, não tem uma contração unitária, cada um por si aqui. Uma curiosidade sobre a musculatura lisa multiunitária, que está presente no útero, é que quando vai chegando o final da gestação, quando a mulher está no último estágio da gestação, essa musculatura lisa multiunitária, ela se transforma em unitária. O que acontece? As fibras musculares vão formando junções comunicantes entre elas, entre as fibras musculares do útero, permitindo então a sincronização dos sinais elétricos, para que então, a hora que contrai o músculo, consiga de modo mais efetivo expulsar o bebê de dentro da mulher, fazer o parto de maneira mais adequada. Já pensou se contraísse, se continuasse multiunitária? Contraísse uma, contraísse outra, já pensou, já é dolorido. Imagina a dor que seria o parto. Então, aqui, uma coisa curiosa é que no útero tem um músculo liso multiunitário, mas vai chegando no final da gestação, ele se transforma em unitário, faz junções comunicantes entre as fibras para que as fibras trabalhem juntas para a hora do parto, para a hora de expulsar e trazer o bebê ao mundo. Como eu já disse, o músculo liso não está organizado em sarcômeros. Os filamentos de actina e os filamentos de miosina não são organizados em sarcômeros aqui na musculatura lisa. O que acontece? A actina e a miosina elas vão ser organizadas em feixes longos e diagonais que se estendem por toda a fibra muscular. Então, olha só, essa primeira imagem não está nada organizado e elas estão num sentido diagonal. O roxo é a miosina e o vermelho é a actina. Antes de sabermos o passo a passo da contração do músculo liso, precisamos saber alguns conceitos importantes. A primeira coisa é de onde vem o cálcio para a contração do músculo liso. Esse cálcio ele vai vir tanto
do retículo sarcoplasmático, como lá no músculo esquelético, como também do líquido extracelular. Então, vem de dentro da célula, do retículo sarcoplasmático, que está dentro da célula, mas também vem do líquido extracelular, aquele líquido que está fora, aquele cálcio que está fora da célula, acaba entrando para ocorrer a contração desse músculo. Uma outra coisa é que não precisa necessariamente ter um potencial de ação para a liberação do cálcio. Lá no músculo esquelético, a gente tinha que ter um potencial de ação para abrir os canais DHP e liberar o canal RYR do retículo sarcoplasmático. Aqui não. Pode ter ou pode não ter um potencial de ação para que ocorra a liberação de cálcio. Tanto faz para ele. Uma outra coisa bastante importante, diferente, é que aqui no músculo liso não existe a presença da proteína troponina. Então, o que vai acontecer? O sinal de cálcio ele vai iniciar uma cascata que termina na fosforilação da da miosina. Então não vai se ligar a troponina porque não tem troponina, não vai modificar a tropomiosina porque não tem tropomiosina. Aqui a contração vai ser um pouco diferente e vamos começar a entender o passo a passo a partir de agora. Para entendermos a contração do músculo liso, vamos olhar primeiramente para essa imagem à nossa esquerda. Em azul temos o líquido extracelular, temos um canal de cálcio para permitir a entrada dentro da célula. Em amarelinho temos o líquido intracelular, ou seja, dentro da célula. Temos o retículo sarcoplasmático, dentro do retículo temos cálcio, temos um canal de entrada e saída de cálcio, temos um complexo CAM e um complexo MCLK, que nós vamos entender para que serve. Então, a contração do músculo liso começa com a entrada de cálcio dentro da célula, com aumento de cálcio no líquido intracelular. Quando chega um estímulo pelo neurônio autônomo para que ocorra a contração do músculo liso, ou pode ser sem o estímulo também, o cálcio presente no líquido extracelular entra para dentro da célula, assim como o retículo sarcoplasmático, que tem bastante quantidade de cálcio, libera também esse cálcio para o citosol. Uma vez que cai no sarcoplasma, né, no citoplasma, esse cálcio ele vai em busca, ele tem afinidade pelo complexo CAM, que é o complexo calmodulina. Então aqui ele vai em busca da calmodulina. Agora o cálcio ligado ao complexo CAM, eles formam um complexo cálcio mais CAM. Quando esse complexo cálcio mais CAM se une, eles vão ativar uma enzima, que a enzima chamada quinase da cadeia leve de miosina, que é a MCLK, que vai ter ação sobre a miosina, sobre a cadeia leve da miosina e vai fazer algumas reações que nós vamos ver no próximo slide. Assim que essa enzima MLCK é ativada, ela vai fosforilar as cadeias leves das cabeças de miosina. Mas o que isso significa? Significa que ela vai doar um fosfato para as cabeças de miosina. Quando esse fosfato se liga às cabeças de miosina, aumenta a atividade das enzimas ATPase. O que faz essa ATPase? Essa ATPase vai consumir ATP. Quando tem um ase, quer dizer que é uma enzima, e a enzima catalisa. Então, essas enzimas elas vão consumir o ATP. Consumido o ATP, vai gerar uma energia, e essa energia vai gerar um movimento de força que vai deslizar a quitina e gerar uma contração e gerar uma tensão muscular. Vamos olhar a imagem para vocês entenderem melhor. Vamos olhar essa região,
última flecha preta aqui para baixo, onde eu tenho um pedaço da miosina. Nas cabeças de miosina eu tenho um P amarelo, que é o fosfato. Quando o fosfato se liga, ativa a miosina ATPase. O que a ATPase faz mesmo? Consome o ATP. O ATP foi consumido, vai gerar um movimento que vai deslizar o filamento de actina. A cabeça de miosina ela vai se movimentar, gerar um movimento de força. Movimenta o filamento de actina, gerando então a contração muscular. Diminuindo a atividade da MLCK, a fosforilação também diminui, para de doar fosfato para a cadeia leve de miosina. O fosfato para de se ligar à cabeça de miosina. E aí, diminuindo a presença de fosfato, também diminui a degradação do ATP. Diminuiu a presença de ATP, acabou a presença de ATP, eu tenho relaxamento e o cessamento da contração, ou seja, da tensão muscular, retornando o músculo ao seu estado normal. E agora, como que vai relaxar esse músculo liso? Como ele volta ao seu estado normal? A ativação do relaxamento muscular, do músculo liso, é bem parecida com a do músculo esquelético. Quando acaba o processo de contração, o cálcio ele vai ser expulso do sarcoplasma, voltando para o líquido extracelular e para o retículo sarcoplasmático. Assim, diminuindo a concentração de cálcio no citoplasma, as ligações de cálcio e do complexo CAM se desfazem. Assim que elas se desfazem, a atividade da enzima MLCK também diminui. Com isso, terminamos o nosso entendimento sobre a musculatura lisa e vamos agora entender um pouquinho sobre o músculo cardíaco. Bom, observando a imagem, podemos ver que as fibras musculares cardíacas, elas são estriadas e, portanto, são organizadas em sarcômeros. Outra coisa é que elas são menores, são mais curtas que as fibras esqueléticas e elas podem ser ramificadas, uma característica única dessa fibra. Além disso, ela apresenta um único núcleo e tem estímulo próprio. Então, o coração é que dá o próprio estímulo para ele se contrair. Uma outra característica é que, assim como a musculatura lisa unitária, as fibras cardíacas são eletricamente conectadas umas às outras, ou seja, elas apresentam junções comunicantes. A hora que chega um estímulo em uma, todas recebem ao mesmo tempo e contraem num só momento. Isso ajuda, isso é muito importante para que todo o coração bombeie em um só momento, para que todas as fibras cardíacas se contraiam juntas, para que ocorra a contração uniforme do coração e o sangue consiga se espalhar para todas as partes do nosso corpo. Uma única diferença aqui é que as junções comunicantes que estão localizadas, no coração, nas células do coração, elas são bem especializadas e ela tem um nome único, que é chamado de discos intercalares. Então, as junções comunicantes aqui não são chamadas de junções comunicantes, são chamados de discos intercalares. Com esse último slide, eu quero dizer que vamos estudar profundamente o coração nas próximas aulas, nas aulas de sistema cardiocirculatório, e mostrar a diferença e relembrar os 3 grupamentos musculares. Bom, temos as fibras musculares cardíacas, o músculo estriado cardíaco. As fibras são ramificadas, são estriadas e apresentam somente um núcleo. O músculo liso é caracterizado por estar presente nos nossos órgãos, as células são menores, são fusiformes, ou seja, a ponta é fina
e apresenta somente um núcleo também. E o músculo esquelético é aquele que se une aos nossos ossos e permite o nosso movimento. As células dele são longas, também são estriadas, possuem sarcômeros e possuem vários núcleos, são multinucleadas. E assim terminamos o nosso estudo sobre o sistema muscular. Espero vocês na videochamada para tirarmos as dúvidas.